Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos um vídeo sobre o futebol formação e o seu grande cancro. Eu chamo cancro porque realmente existe um empecilho na formação do jovem atleta e por isso quis dedicar este vídeo dando alguns conselhos e mostrando o lado mais negativo do futebol formação. Custa-me um pouco estar a falar sobre este tema, mas é um tema que tem que ser falado, primeiro porque sou pai e depois porque sou também treinador de futebol. Vou-vos passar aqui uma carta de um filho jovem jogador para o pai e depois vou aprofundar um pouco esta matéria. Carta a um pai. Pai, que estás a fazer? Não sei como te dizer. Certamente achas que o fazes para o meu bem, mas não consigo deixar de me sentir estranho, incomodado, mal. Ofereceste uma bola quando ainda estava a aprender a andar. Ainda não andava na escola quando me inscreveste no clube. Gosto de treinar durante a semana, brincar com os colegas e jogar ao domingo, como fazem os mais velhos. Mas quando vais aos jogos, não sei. Já não é como antes. Agora não me dás uma palmada quando o jogo acaba, nem me convidas para tomar qualquer coisa. Vais até à bancada, pensando que são todos os teus inimigos, insultas os árbitros, os treinadores, os jogadores ou outros pais. Porque mudaste? Acho que sofres e não compreendo. Dizes-me que sou o melhor, que os outros não valem nada ao meu lado, que quem disser o contrário está enganado e que só ganhar é que conta. O treinador que dizes que é incompetente é meu amigo. Foi ele que me ensinou a divertir enquanto jogo. O rapaz que no outro dia jogou no meu lugar, lembras-te? Sim, pai, aquele que criticaste durante toda a tarde, dizendo que não serve nem para levar o saco das bolas. Esse rapaz é da minha turma. Na segunda-feira, quando o vi, fiquei com vergonha. Não quero decepcionar-te. Às vezes penso que não sou suficientemente bom, que não vou chegar a profissional e ganhar muitos milhões como tu queres. Sufocas-me. Até já pensei deixar de jogar, mas gosto muito. Pai, por favor, não me obrigues a pedir-te para não vires ver os meus jogos. Ou seja, isto foi uma carta de um filho para o pai. Eu estou ligado ao futebol desde os meus 8 anos, já passei pela fase de jovem jogador, jogador sénior e agora estou numa fase de treinador de futebol, mas realmente os pais, não na sua grande maioria, mas há um núcleo de paizinhos em todos os clubes que são uma praga para os treinadores, para os dirigentes, para os árbitros, para os colegas do filho e propriamente para o seu filho. E o que é que acontece nestas situações? Acontece que o filho vai chegar a uma idade, vai deixar de ter o gosto pelo futebol, porque vê no futebol aquele espaço e aquele tempo em que vai ser sempre reincriminado pelo pai, vai ser sempre uma situação chata, porque o pai não consegue ver o futebol formação como um futebol de base, mas olha para o seu filho com apenas 10 anos e pensa que ele já é um homem. Essa educação vai certamente prejudicar no âmbito do crescimento do seu filho. Hoje, em Portugal e na Europa, vivemos uma crise financeira sem fim. Hoje o pai olha para um filho e pensa que ali vai sair
o próximo Cristiano Ronaldo, ou o próximo Neymar, ou o próximo Messi, e acha que é através do insulto, do grito, do berro, que vai fazer com que o seu filho vá atingir o nível do profissionalismo. Ainda hoje, eu sendo pai e também ao mesmo tempo ser treinador de futebol, eu coloco-me um bocado à margem quando vou ver os treinos do meu filho e os jogos, mas reparo sempre naqueles paizinhos que têm a mania que sabem tudo e ao mesmo tempo não sabem nada. Porquê? Porque os treinadores formam-se, os treinadores tiram cursos, a ideia pode ser boa ou má, mas estão lá os coordenadores para corrigir essas situações menos positivas dos treinadores, mas realmente depois na bancada, mesmo durante a semana nos treinos, os pais, há um burburinho que aquele treinador não está a fazer o exercício correto porque o filho dele deveria estar mais ativo e não está a apanhar frio ou está a apanhar chuva. O que interessa é que o próprio menino, o próprio filho, ao domingo vai jogar à chuva e vai jogar ao frio, se não teria ido para o futebol de salão. Mas realmente isto continua e cada vez mais a ser um cancro. Não só o pai agora, a mãe também já se envolve neste processo, e tenho reparado que do clube mais exigente até ao clube mais ou menos exigente, a tendência dos pais tende a diminuir, ou seja, há uma ligação entre uma criança dos 10 aos 17 anos, ou seja, aos 17 anos ele passa para júnior de primeiro ano, sub-18, e aí acho que há um corte do cordão umbilical. Porquê? Porque ele já é praticamente adulto, já toma as suas decisões, e se tiver que responder ao pai, vai responder de um modo educativo, nunca de um modo agressivo. Portanto, os júniores já fazem parte de um escalão de formação onde o jovem atleta está naquela fase de passar para o adulto, e depois esse jovem atleta, quando treina e joga em clubes de elite, e em Portugal temos um Porto, um Benfica, um Sporting, um Braga, um Guimarães, um Passos Ferreira, os treinos já são às 5 da tarde, 4 da tarde, é um horário que os pais estão a trabalhar. E mais, e o Porto e clubes como o Benfica, Sporting, fecham as portas e não deixam os paizinhos a assistirem ao treino. Ou seja, quanto mais forte, ou seja, mais de elite seja o clube, mais resguardo há entre a ligação dos pais com os atletas. E depois isto vai decrescendo, porque à medida que vamos descendo os escalões e descendo os objetivos e o poderio dos clubes, as guerrinhas dos pais tornam-se ainda muito mais ativas. Não só porque os treinos dos júniores para baixo já é um horário mais de final de tarde, noite, onde os pais, depois de saírem dos seus trabalhos, estão nas bancadas a assistir aos treinos dos filhos, e aí cria-se algum burburinho. Apesar que há clubes com dimensões mais baixas que estabelecem regras e conseguem controlar essa situação à semana, durante os treinos, mas depois nos jogos a situação complica-se. E há os clubes mais humildes, que dos júniores para baixo os treinos continuam a ser fim de tarde, noite, e os pais têm esse acesso. Mas realmente isto, eu posso afirmar nas minhas palavras que em certos casos, ou em muitos casos, é um cancro o pai e a mãe que vão para a semana ver os treinos dos filhos e que discutem as opções dos treinadores e que dizem que aquele miúdo que joga na posição do filho é muito pior do que ele, não entende porque é que o filho joga, vai para cima do treinador falar com ele, discutir com ele, depois tira-o desse clube, vai colocá-lo noutro clube, e a história repete-se rigorosamente igual. Eu tenho aqui, eu realmente passei por alguns casos, tive 5 anos ligado à formação e tive vários episódios. Eu posso-vos contar um episódio que se passou com um atleta meu, não estava na minha equipa na altura, porque eu não permitia uma situação dessas, mas esse atleta chegou comigo, chegou aos júniores do clube onde eu treinava, mas tinham passado, e o passado foi por outros clubes,
e realmente quando o jogador jogava mal ou treinava mal, o pai obrigava o jogador a ir a correr atrás do seu carro até casa. E esse jogador foi sempre um jogador muito recalcado pelo ambiente que tinha em casa, porque o pai via nele o próximo Cristiano Ronaldo, exigia do miúdo certas coisas que iam para além da sua condição humana, e então quando o miúdo jogava mal ou quando treinava mal, o pai pegava no carro, ia para casa e o miúdo ia a correr atrás do carro. Portanto, isso é uma autêntica aberração, o pai fazer uma coisa dessas a um jovem atleta. Esse mesmo pai ia para a bancada e berrava com todos, chegou ao ponto de insultar o seu próprio filho, mas quando chegou às minhas mãos eu estabeleci essas regras, fiz ver que o futebol existe uma margem de progressão e não é naquele momento que o jogador vai ser o Cristiano Ronaldo. Há uma margem de progressão que o atleta faz desde os 10 anos até aos seus 17 anos, em que em Portugal aos 16 pode já fazer um contrato profissional. E esse foi um caso muito triste. Tenho outro caso, que quando eu cheguei a um clube para treinar os iniciados, o nosso primeiro jogo foi no Vitalis contra o Futebol Clube do Porto. Eu não conhecia o plantel, tinha sido o meu primeiro jogo em 2 treinos de semana. Cheguei ao jogo no Vitalis contra o Futebol Clube do Porto, a minha equipa marcou o primeiro golo, fizemos 1-0, fomos para o intervalo a ganhar por 1-0, tentei manter a calma, são miúdos, tinham 14, 13 anos, e na segunda parte o Futebol Clube do Porto, claro, foi para cima de nós, resolveu o jogo, perdemos 3-1 nesse jogo, e então, mal o arte apita, os meus jogadores começaram a ter com os pais, a tirar fotografias, como se aquilo fosse uma festa, e para mim o futebol não é só uma festa, e a tirar selfies, a tirar fotografias, e a situação incomodou-me, primeiro porque perdemos o jogo, e depois tem que haver um sentido de responsabilidade. Eu cheguei ao balneário e chutei tudo, chutei baldes, chutei o meu quadro, equipamentos, berrei, insultei-os, ou seja, aquele meu ar mais fervoroso depois de um jogo e depois daquela situação. O que é facto é que os pais desses atletas, havia lá um núcleo que também me tinham informado que não era fácil, discutiam com toda a gente, e então na segunda-feira acabou o jogo, foi num domingo de manhã. Na segunda-feira um diretor veio ter comigo e disse: "Ó mister, acho que ao pai daquele jogador diz que você teve muito mal, que insultou o meu filho, que berrou com o meu filho, e ele está muito furioso." E eu disse ao diretor: "Olha, passa a mensagem ao pai desse atleta que eu quero falar com ele na terça-feira no treino a seguir." O nosso treino começava às 7h30, disse: "Às 7 horas estou no portão do estádio, eu sozinho, às 7, para falar com o pai cara a cara desse miúdo." Sabem qual foi o resultado? O pai nem apareceu ao treino. Ou seja, é esse confronto às vezes que tem que existir para que o pai veja no treinador uma pessoa forte, uma pessoa com dignidade, uma pessoa também com responsabilidade, e aquele mote de chutar o balde no final do jogo fez com que a equipa tivesse aquele impacto do seu treinador, que realmente é ele é que manda dentro das 4 linhas, ele é que é o grande responsável dentro das 4 linhas e não o paizinho que está na bancada. A outra situação, outra regra que também impus ao meu jogador é que quando um paizinho dá um berro na bancada, vai para a direita, vai para a esquerda, se eu no banco, por exemplo, assistir a uma situação dessas, o meu jogador sai logo. Ou seja, tira o jogador dentro do campo, vai para o balneário e vai para casa. E depois o pai vai saber porque é que eu tomei esta atitude. Ou seja, o treinador também tem esse papel de não só ensinar as partes técnicas e táticas do filho ou dos seus filhos, mas também muito a parte psicológica. Porque nós treinadores sabemos que quando os filhos chegam a casa, o paizinho vai perguntar: como é que foi o treino? Gostaste do treino? O que é que o treinador te disse? O que é que o treinador disse no balneário? E o filho, claro, vai para casa e fala tudo o que se passou no treino ao seu pai. Mas isso são nos escalões mais jovens. Aquilo que eu tento sempre sensibilizar
e esses paizinhos que são realmente um cancro, que não ajudam na formação do seu filho, do jovem atleta, eu acho que esta situação nunca vai mudar. E eu vou-vos explicar porquê. Porque vou-vos fazer um grau de comparação. Eu jogo futebol desde os 8 anos até ser pai. Portanto, eu passei por infantis, iniciados, juvenis, júniores, vivi toda aquela situação, estava todos os dias no treino, todos os fins de semana nos jogos, e então sou pai. E eu vou pegar no meu filho e vou levá-lo a praticar futebol. E tudo o que se passa nos treinos e tudo o que se passa nos jogos, eu tenho a sensibilidade de saber o que é que o treinador está a fazer e quais são as escolhas do treinador. Porquê? Porque eu passei por esse processo. O que acontece é que a maioria dos paizinhos nunca jogaram a bola, não sabem o que é futebol, para eles é um pontapé para a frente, não sabem rigorosamente nada do que é o jogo, e então passam uma juventude a ver os jogos pela televisão, a comprar os jornais, e pensam que percebem de futebol, e então têm um filho, passam uma geração que nunca jogaram bola, e têm um filho, pegam no seu filho, e eu quero que ele seja o novo Cristiano Ronaldo, porque ele vai sustentar a família. Pega no filho, leva-o para o futebol. E então começa os infantis. E o filho vai para os infantis. Confusão. O filho vai para os iniciados, já não vai ver os infantis nunca mais, porque o filho passou para os iniciados. Chega a época dos iniciados, confusão na mesma. Depois passa para os juvenis, não vai ver jogos de iniciados, nem vai ver jogos de infantis. Porquê? Porque o filho está nos juvenis. E arma confusão novamente. O filho inevitavelmente torna-se rebelde da situação. Não é rebelde sobre o modo de vida lá fora, é rebelde no futebol. Porquê? Porque o pai massacra-o em casa e no carro a caminho de casa. Ou seja, o filho torna-se um rebelde. Ele chega aos júniores e ele diz ao pai que quer desistir de futebol. Grande maioria, grande percentagem dos casos, eles chegam aos júniores, desistem do futebol e depois deixam o pai com muita mágoa. Porque o meu filho poderia ter sido isto, poderia ter sido aquilo, mas a merda dos treinadores nunca acreditaram nele. Não. É preciso saber se, perante os olhos de um pai para um filho, saber se ele tem qualidade para ser jogador de futebol. E chega aos júniores e o filho desiste. Conclusão, o pai deixa de ver os jogos dos júniores, deixa de ver os jogos dos juvenis, deixa de ver os jogos dos iniciados e deixa de ver os jogos dos infantis. Chega a casa, senta-se no sofá e continua com a sua merda de vida, que é ver televisão, ver jogos, sem perceber o que é o jogo. Há casos que pais têm o seu segundo filho, vão ter o mesmo processo, às vezes com filhos nos infantis e o outro segundo filho já está nos juvenis e eles param. Será que vou continuar a ter o mesmo comportamento? Certamente que não, porque quem tem o mesmo comportamento errado pela segunda vez é um pai burro. É um pai burro, o que vai certamente prejudicar a vida desportiva do filho. Ou seja, este vídeo é destinado a sensibilizar os comportamentos dos pais. Ainda hoje o meu filho está a treinar e eu na bancada ouço barbaridades completas nos treinos. O meu filho joga nos sub-11, portanto tem 10 anos, e já ouço muita merda na bancada. E eu tento sempre me afastar, não querendo corrigir ninguém. Quem sou eu para corrigir? Acho que o paizinho, por experiência própria, vai ver que errou e vai ter que corrigir essa situação mais tarde, se tiver um segundo ou um terceiro filho. Mas realmente aquilo que eu vos digo é: o pai, quando vai para um jogo de futebol, primeiro tente entender o que é o jogo, segundo, tente entender o processo de um treinador de futebol e, mais do que tudo, tente entender a qualidade do seu filho. Para terminar, e vou-vos deixar um bom exemplo do meu filho, para terminar este vídeo, que já vou com 19 minutos, e continuava aqui a falar, acreditem, durante uma hora falava. Eu tenho grandes conhecimentos no futebol, isso é uma questão inegável, conheço muita gente no futebol,
E então levei o meu filho para o Boa Vista ano passado. E o Boa Vista tem uma equipa de lazer, que é uma equipa que entra na Liga Carlos Alberto, é uma liga que não é oficial da Associação do Porto, e tem a equipa de competição. Aliás, eles tinham 3 equipas, 2 no lazer e uma na competição. E essa equipa da competição, ou tinham 2 na competição, já não me recordo. E foi ano passado, imaginem. E eu cheguei lá ao Boa Vista para inscrever o meu filho, e peguei no meu filho e fui falar com o coordenador do escalão, e ele disse-me, não, o seu filho tem que ir para a equipa do lazer. E eu não achei piada, peguei no telefone, liguei a uma pessoa que comanda e manda na estrutura da formação do Boa Vista, e disse, olha pá, como é? O meu filho, estou aqui, vai para a equipa do lazer, e ele disse, opá, não te preocupes, amanhã às 6h30 a equipa da competição treina, traz o teu filho e ele vai ser integrado já na equipa da competição. E assim fiz. Peguei no meu filho, levei no dia a seguir à equipa de competição, e ele, pronto, todo contente, que ainda não sabe diferenciar, apenas sabe que a equipa da competição disputa um campeonato da Associação de Futebol do Porto e a equipa de lazer disputa um campeonato que não é uma competição oficial. E o meu filho fez um treino na competição, e eu vi a realidade da equipa da competição. E eu cá para mim disse, o meu filho não tem qualidade para estar numa equipa da competição. E então comecei a ver os valores morais e psicológicos de um jovem com 10 anos. Pode ser o elemento mais fraco, os outros não lhe vão passar a bola, os outros vão gozar com a situação que ele não tem qualidade, nunca vai ser convocado e isso, a competição vai-lhe fazer falta. E eu liguei, fez um treino, liguei e disse, pá, muito obrigado, mas amanhã o meu filho vai para a equipa de lazer. Ou seja, eu usei o meu conhecimento com toda a legalidade, não sei se foi certo ou errado, foi o instinto, mas realmente vi que o meu filho não tinha, naquele momento, a qualidade para jogar na competição. E então o meu filho foi para a equipa de lazer, fez uma época excepcional, foi sempre titular, fez os jogos todos a titular e deu-lhe mais competitividade. Hoje o meu filho está muito mais agressivo, está muito melhor tecnicamente e realmente ele evoluiu muito mais na equipa de lazer do que na equipa de competição. Portanto, é um fator muito válido e lógico o paizinho saber analisar a situação do seu filho e ver o que é o melhor para ele. Dê-lhe conselhos. O vosso filho sai do treino, filho, como é que correu o treino? Gostaste, não gostaste? E ele vai perguntar, oh pai, estive bem, estiveste muito bem. Dê-lhe esse conforto, dê-lhe a palmadinha nas costas, incentivem o seu filho a ir ao treino, a treinar bem, a sair do treino com alguma felicidade, porque o filho vai ter escola no dia a seguir. É massacrante depois de sair de um dia inteiro de escola, ir treinar e chegar ao treino cansado, desgastado, mas encontrar ali a maior alegria do filho, para depois sair do treino e ir para casa com um ambiente familiar saudável e que o filho se sinta feliz em jogar futebol, em conviver com os seus amigos, e que o paizinho não tem nada que falar, nem que criticar os colegas, porque na carta que vos mostrei, um colega da equipa do filho era da turma dele. E depois vai causar muitos problemas, vai transportar os problemas do futebol para os problemas da escola. E isso, maltinha, está errado. Pensem nisso.